O YouTube dos anos 2000 era um lugar diferente e muito mais sombrio. Entre tutoriais mal gravados e vídeos caseiros, havia conteúdos que pareciam normais à primeira vista, mas que de repente transformavam a tela em algo perturbador, estranho ou simplesmente inexplicável. Hoje, vamos revisitar algum desses vídeos que marcaram a internet, com um tipo de medo que não depende de monstros ou efeitos especiais, mas que continua na cabeça de quem assiste por muito tempo, mesmo depois de fechar a aba. Seguinte, pessoal. Peço desculpas por semana passada não ter nenhum vídeo. É que eu fiquei um pouco ocupado fazendo coisas da vida real, como ser um CLT. Mas eu vou recompensar vocês essa semana, tentando trazer 2 vídeos. Um que vai ser esse, e o próximo que ainda vai ser uma surpresa. Até o final do vídeo. E eu só queria agradecer pelo apoio que vocês estão me dando. Muito obrigado de verdade mesmo. Aos 48 inscritos, minha meta nem era nem passar dos 20. Mas muito obrigado de verdade. E bora com o vídeo. Começamos com um clássico, Soap.avi. Um vídeo curto, de baixa qualidade, mostrando um homem sentado à mesa, olhando para a câmera e comendo sopa. Não é nada de especial, até que percebemos que, no fundo, a expressão dele não muda. E a cena tem um ar quase hipnótico. É um daqueles conteúdos que parecem ter sido feitos para causar desconforto, sem sustos, sem música, apenas estranhezas da repetição. Até que surgem 2 figuras altas e estranhas. Figuras essas que são conhecidas por Ray Rays. Os Ray Rays foram criados como mascotes pelo diretor de cinema americano Raymond S. Percy para uma banda musical. Os trajes dos Ray Rays parecem ser bem simples. Roupas totalmente pretas, com enormes cabeças falsas, com cabelos e grandes olhos pretos. Segundo Raymond, os trajes dos Ray Rays foram roubados repetidamente por 2 pessoas não identificadas. Depois disso, o vídeo da creepypasta Freak Soap Guy surgiu no YouTube no início dos anos 2005. Mais ou menos depois que o vídeo começou a circular na internet, muitos espectadores começaram a formular suas próprias teorias e crenças sobre o vídeo. Os usuários começaram a escrever comentários no vídeo, tentando explicar o que poderia estar por trás dele e o que o vídeo poderia ser no primeiro lugar. A teoria mais comum é que o vídeo faz parte de um filme snuff e que alguém o publicou anonimamente no YouTube. No entanto, se o vídeo fizesse parte de uma fita snuff de verdade, o YouTube teria removido por violar os termos de serviço. A teoria chega a sugerir que o homem está soluçando e chorando porque está sendo forçado a tomar sopa feita com seus próprios familiares, mais especificamente, sua própria esposa, e que esta é a sua última refeição, após a qual os Ray Rays o comeriam. Mano, é muito idiota essa teoria. Alguns também afirmam que o vídeo é uma representação do inferno e que os Ray Rays retratam demônios que torturam uma arma. Uma alma? Que arma? Sendo um homem soluçando. Obviamente, essas teorias não são 100% verdadeiras. No terceiro vídeo, os Ray Rays sequestram um homem, e as roupas, os óculos e a pintura facial dessa pessoa são semelhantes à aparência de Jill Sharon, um membro da banda de rock Stolen Babies. Além disso, os Ray Rays e a banda têm algumas fotos juntos, e até eles fizeram parte de um videoclipe de Push Button, lançado no mesmo ano de Freak Soap Guy. Na verdade, Blank Room Soup é uma série de vídeos criados pela banda para promover a si mesma e sua música. Até isso parece estranho. A vocalista da banda é Dominique Percy, irmã de Raymond. Nos anos 2000, a internet começou a se encher de pegadinhas e vídeos que prometiam algo comum, até que, no meio do caminho, entregavam um susto violento. Entre eles, um ficou marcado para sempre, o comercial da Keife. O vídeo começa com uma paisagem calma, uma estrada vazia no campo e um carro percorrendo lentamente uma estrada arborizada. A música é suave, quase relaxante, e nada indica que algo vai acontecer. Mas de repente, uma figura grotesca salta na tela, quebrando qualquer sensação de segurança. O que pouco sabia na época é que essa era, na verdade, um comercial real da marca alemã de café energético Keife, que queria acordar o espectador com um choque. Foi mal, achei isso engraçado. O problema é que, fora de contexto da TV, ele começou a circular no YouTube e em alguns e-mails,
como se fosse uma pegadinha, assustando milhões de pessoas desprevenidas, incluindo crianças que não dormiram bem por dias. E eu fui uma dessas vítimas. Lembro que um amigo meu de infância falou pra eu pesquisar no YouTube, acidente da curva. Só quem sabe sabe. E não parou por aí. A Keifi produziu várias versões do mesmo conceito, trocando o cenário e o monstro. Teve uma versão de estrada, a de um monge meditando no deserto, e até uma em que uma câmera foca em um lago tranquilo, antes de ser interrompido pelo mesmo grito horrível. Com o tempo, essas variações se tornaram um fenômeno de terror online, lembradas até hoje como um dos primeiros jumpscares virais na internet. Entre os vídeos mais perturbadores que circularam no YouTube nos anos 2000, há um vídeo que chama atenção não pelo susto, mas pela insistência em incomodar. Ele leva o título de Why You Never Became a Dancer, mas não espere nada relacionado à dança. O vídeo é basicamente um loop de um gif bizarro, repetindo sem parar, enquanto no fundo toca uma faixa do grupo britânico White House, conhecido por suas músicas experimentais e extremamente agressivas. O som é distorcido, barulhento e parece invadir a mente conforme o vídeo continua. Não há contexto, créditos ou explicação, apenas a combinação hipnótica e desconfortável da imagem em movimento, com a trilha sonora ruidosa. Alguns dizem que o vídeo é uma espécie de teste de resistência. Vê até onde você consegue aguentar antes de fechar a aba. Outros acreditam que ele foi feito só para chocar, explorando imagens e sons que ativam desconforto quase físico no espectador. Algumas curiosidades sobre esse GIF. Sim, Hawkzinho também é cultura. Pega! Nas comunidades online, muitos descobriram que esse rosto distorcido e animado que fica em loop não é apenas aleatório. Trata-se de uma imagem de Reiko Takemura, uma jovem vítima de um serial killer no Japão, morta em 1971. O GIF, adaptado de uma foto dela publicada em uma revista, foi usado de forma perturbadora por quem criou o vídeo, intensificando o desconforto do espectador. Alguns relatos do Reddit. É uma imagem distorcida. Ela não era tão arredondada, embora a foto original já fosse mal feita, combinada com uma música de ódio, como se o criador estivesse culpando a vítima pelo que aconteceu com ela. É realmente perturbador. O nome dela era Reiko Takemura, vítima do serial killer Kyoshi Kubo. Alguém usou sua foto editada num vídeo feito por fãs, sincronizado com a música do White House, e isso acabou viralizando por causa do quão bizarro era. Hi, Walter. I was at the mall today and guess what happened? I met the most wonderful girl! Entre todos os vídeos estranhos que já circularam no YouTube, poucos causaram tanto desconforto quanto Hi Walter, I Got a New Girlfriend Today, postado em 2009 por um canal chamado Hi Walter. O vídeo começa com um homem olhando diretamente para a câmera, falando de forma animada. Oi Walter, eu arrumei uma nova namorada hoje. Ele parece nervoso, mas empolgado, e conta como foi o dia, até que de repente, o tom muda. Sem transição, o homem diz: ela está trancada no meu armário. A câmera corta para uma cena gravada de baixa qualidade, mostrando uma mulher assustada, encurralada em um espaço pequeno. I know she hates cameras, Walter, but I'm gonna show you around anyway. You ready? Durante anos, internautas ligaram o vídeo ao assassino Sean Lester, acusado de sequestrar e matar uma jovem na mesma época. Porém, investigações revelaram que não havia relação alguma. O criador era apenas um ator independente tentando produzir conteúdo chocante. Mesmo assim, a estética amadora e a atuação crua e a falta de contexto continua fazendo dele um dos conteúdos mais perturbadores que já circularam pelo YouTube. O último vídeo de hoje parece inocente à primeira vista, mas quanto mais você assiste, mais errado ele se torna. Seu nome é I Feel Fantastic e mostra uma figura humanoide vestida com roupas comuns, cantando uma voz sintética e sem emoção. Ela se chama Tara the Android, ou pelo menos foi assim que o criador apresentou. O rosto é de um manequim animatrônico, com movimentos rígidos e quase humanos, mas que nunca chegam a parecer naturais. Entre os cortes da música, a câmera mostra cenas estranhas: roupas dispostas no chão, um quintal vazio e tomadas que parecem aleatórias, mas que muitos interpretam como pistas sinistras. A internet rapidamente se encheu de teorias. Uma das mais populares dizia que o criador do vídeo seria um serial killer e que as roupas e o quintal
pertenciam a uma vítima real. Nada disso foi confirmado, mas a estética perturbadora e o canto mecânico transformaram o vídeo em um ícone da chamada Vale da Estranheza. Aquele espaço entre o humano e o artificial, que mexe com nossos instintos mais primitivos. E talvez seja justamente isso que torna Ash Fantastic tão perturbador. Não é o que ele mostra, mas o que ele quase mostra. O rosto da Tara é familiar, mas é errado. A voz é humana, mas fria. E o cenário parece real, mas vazio. Tudo nesse vídeo habita aquele território incômodo chamado Vale da Estranheza, onde o artificial se aproxima tanto do humano que acaba despertando medo, repulsa e fascina ao mesmo tempo. E se hoje vimos alguns exemplos de terror puro, no próximo vídeo vamos explorar esse fenômeno de perto. Descobrir por que coisas quase humanas são capazes de mexer tanto com a nossa mente. E assim terminamos essa viagem pelos cantos mais sombrios e misteriosos do YouTube antigo, onde o medo não vinha apenas de monstros, mas do estranho, do quase humano, do inexplicável. Se esses vídeos mostraram algo, é que o terror pode estar escondido nas coisas mais simples e cotidianas, naqueles detalhes que nossa mente não sabe decifrar. Então na próxima, cuidado com o que você assiste. Às vezes, o pior horror está naquilo que parece inofensivo.